Bom, agora a gente muda de assunto porque hoje, quarta-feira, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, confirmou em depoimento à Polícia Federal os episódios de assédio sexual por parte do ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. No depoimento de aproximadamente 1h30, Aniele declarou que o comportamento inadequado do ex-ministro começou ainda durante o período de transição de governos, no fim de 2022. Segundo a ministra, Silvio Almeida passou a mão entre as pernas dela durante reuniões oficiais. Em setembro, a Polícia Federal abriu formalmente o inquérito policial para apurar as denúncias contra o ex-ministro. No caso específico de Aniele, o crime investigado deve ser tipificado como importunação sexual. Bom, Ana, pelo que tudo indica, segundo o depoimento aí da Aniele, a coisa vem numa crescente desde 2022. E vale lembrar que essas denúncias vieram à tona a partir aí de uma apuração do site Metrópolis, que foram confirmadas pela ONG Me Too Brasil, que apoia mulheres vítimas de abusos, que aí relataram não só o caso da Aniele, mas de outras mulheres que também supostamente foram vítimas aí de assédio do então ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Paula, importante lermos para quem nos ouve nas rádios e web rádios o que está escrito na nossa tarja. Aniele Franco presta depoimento à PF sobre caso Silvio Almeida. Ministra afirma que abusos do ex-ministro começaram em 2022. Nós estamos em outubro de 2024. Se os abusos começaram em 2022 e se ela aparentemente, supostamente, não é a única vítima, como é que fica essa história, esse silêncio todo? Vocês não protegeram outras mulheres, outras possíveis vítimas. Vocês são hipócritas. Esse movimento Me Too é um poço de hipocrisia. Ele que nasceu aqui na Califórnia, um movimento que, entre aspas, vou usar aí uma palavra que eles usam tanto, né? Empoderou as mulheres, empoderou as mulheres, atrizes famosas, hoje milionárias, que permaneceram em silêncio durante 20 anos, 10, 15, 20 anos, sendo abusadas por produtores endinheirados de Hollywood que produziam seus filmes e elas sabiam dos abusos e das importunações sexuais e permaneceram em silêncio porque elas tinham um foco, que era crescer na indústria do entretenimento aqui em Hollywood. E quando elas ficaram milionárias, aí sim, elas foram até o movimento Me Too e denunciaram os predadores sexuais de Hollywood. Mas no caminho do enriquecimento, elas permaneceram em silêncio. É a mesma hipocrisia. Se os abusos do ex-ministro começaram em 2022, por que as senhoras permaneceram em absoluto silêncio? Dona Janja, primeira-dama, tão preocupada com as mulheres, com as minorias, com os homossexuais, com os indígenas, por que a senhora não falou alguma coisa? Vocês estão em silêncio desde 2022. Quantas mulheres de 2022 até hoje foram vítimas desse ministro? Vocês precisam dar uma resposta à sociedade. Augusto. Olha, a carreira do José Maier, o ator, foi praticamente encerrada aqui por denúncias de mulheres que ignoraram algum tipo de atenuante, como, por exemplo, o fato de eles terem sido namorados. A mulher que foi assediada e o acusado de assédio foi o José Maier, eles tinham namorado. Nem isso foi noticiado. Isso foi esquecido. Ela denunciou o assédio, pronto, acabaram com a carreira. Agora aí, eu até compreendo que fiquem em silêncio algumas vítimas do João de Deus, o amigo do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que acha que ele extrai o melhor que existe de nós, ou em nós. Isso aí é dele, Barroso. Eu até compreendo, a mulher vai lá em busca da cura para o câncer, desesperada.
Tá, ela fica, evidentemente foi surpreendida pelo ataque do João de Deus. Demoraram, essas mulheres assediadas, para falar e depois denunciaram. Até aí eu compreendo. Imagine o estado psicológico dessas mulheres. Agora, uma ministra que é assediada, continua tratando com muito carinho. Normalmente as relações entre eles eram mais que amistosas, carinhosas. Mostram os bilhetes trocados, os recados e tal. Ela é assediada e passa meses tratando com mesuras, carinhos, o assediador, e não denuncia, é cúmplice do crime. E perdeu o direito de abrir a boca sobre o assunto e de denunciar alguém. Porque ela sabia que, ou então, ela deve ser denunciada, deve ser demitida imediatamente por incompetência, por imaginar que era ela a única vítima do assédio. O cara era um assediador contumaz, já se confirmou isso aí. A que tinha o dever de denunciar, não o fez, é comparsa.